O Trono Vazio em Samar, a morte do Rei Cobra e o resgate de Kuma na Terra Sagrada de Marijoa. Hoje a gente vai conversar sobre One Piece. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Neto, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Estante Japa. E hoje a gente vai conversar sobre o que eu li nos capítulos 1083 até o 1086. Esses capítulos vão contar o que está acontecendo no Reverie, que é a reunião de reis que acontece na Terra Sagrada de Marijoa, onde aconteceram coisas bem surpreendentes, inclusive uma delas que saiu pelo mundo inteiro como notícia, que foi a morte do rei Nefertari Cobra, o pai da Vivi, o rei de Alabasta. Ele saiu nos jornais como alguém que foi assassinado pelo Sabo, o irmão de Luffy, e braço direito do líder do exército revolucionário, Dragon, que é o pai do Luffy. Os capítulos já começam bastante agitados e com cenas bastante revoltantes, porque quando se trata de Tenryubitos, revolta é o que a gente sente direto. Então, enquanto os reis estão reunidos em um salão separado só para eles poderem conversar, Shirahoshi está sendo capturada por Kuma, amando do Tenryubito São Charles. Aquele mesmo que a gente teve o prazer de ver receber um soco muito bem dado na cara pelo Luffy e que ainda não se recuperou desse soco. Pulamos então para uma cena em que o Rei Cobra consegue uma audiência com os Goroseis, aqueles 5 anciões que aparecem desde o começo da história de One Piece como as maiores autoridades do governo mundial, ou pelo menos os maiores representantes dessa maior autoridade do governo mundial. Ele entra no Salão do Trono Vazio, um salão em que existe um trono que nenhum dos Tenryubitos podem sentar. Na frente desse trono, que é bem alto, então tem uma escada para chegar até ele, existem 20 espadas representando os 20 reis que fundaram o governo mundial há 800 anos atrás. Justamente esse assunto que o Rei Cobra começa a tratar nessa reunião. Ele conta aquela história que a gente já sabe com alguns detalhes a mais. Que há 800 anos atrás, 20 reis se juntaram e formaram um governo mundial. Sendo que um desses 20 reis, que na verdade era uma rainha, era da dinastia Nefertari, da família do Rei Cobra e da princesa Vivi. E ela decidiu, após fundar o governo mundial com os outros 19 reis, ela decidiu voltar para Alabasta. Mas ela nunca conseguiu chegar lá. Esse é o ponto principal que o Rei Cobra traz para os Goroseis. Ele quer saber o que houve com a princesa Lily, porque não há registro da chegada dela em Alabasta após a fundação do governo mundial. Nesse momento, Insama, essa figura curiosa que nós temos pouquíssimas informações, mas que sempre se apresenta como um personagem crucial para a história, como uma grande autoridade do governo mundial, ele chega respondendo já para o Rei Cobra que eles não sabem o que aconteceu com a princesa Lily. Que como foi algo de 800 anos atrás, muitos registros históricos e muitos documentos foram perdidos. E com isso a informação que eles levavam. Então essa é a resposta que ele dá. Não sabemos o que houve. Infelizmente, foi há muito tempo atrás, não existe fonte de informação para a gente sequer descobrir o que houve, né? E quando ele termina de falar isso, ele se senta no trono vazio. Um trono que era proibido de qualquer pessoa sentar, porque significa que essa pessoa seria o rei do mundo. E Insama se senta nesse trono, enquanto o Rei Cobra fica perplexo com o que ele está vendo acontecendo diante de seus olhos. Está vendo alguém se sentar no trono em que os próprios Tenryubitos não ousam sentar. Então, dá para ver que ele se questiona que tamanha autoridade é aquela que parece estar acima até mesmo dos Tenryubitos. Nós somos direcionados para outros locais da Terra Sagrada de Marijoa, em que está acontecendo uma invasão dessa terra pelos comandantes, os 4 comandantes, né, do exército revolucionário. Para parar eles não tem ninguém mais, ninguém menos do que os almirantes Fujitora e Touro Verde. E eles conseguem lutar com certo pé de igualdade com os almirantes, porque os almirantes eles têm que se segurar para não destruir a Terra Sagrada de Marijoa. Então eles estão nessa desvantagem, eles não podem usar todo o seu poder, que é muito grande, porque eles têm que preservar o local. Então fica uma luta que se sustenta. É algo que dá para ver que eles conseguem lidar até mesmo com os almirantes. Inclusive, essa é uma pontuação feita pelo Kumadori. Sim, o Kumadori que levou uma surra do Chopper na versão monstruosa dele, que apareceu pela primeira vez lá em Enies Lobby. E você vê que tá lá não só o Kumadori, tá? O Diabura, a Califa, praticamente todos os membros da CP9 que foi apresentado para nós lá em Enies Lobby. Indo para a cena onde está o Kuma e a Shirahoshi, ela pede ajuda a muitas pessoas que estão em volta, muitas pessoas ficam revoltadas com o que está acontecendo, mas elas têm medo de serem as próximas vítimas do São Charles ou de qualquer outro Tenryubito, no sentido de se tornarem escravos. Então essas pessoas, mesmo revoltadas com o que está acontecendo, mesmo não concordando com essa apreensão da princesa Shirahoshi, por um Tenryubito para ser praticamente um mascote, dão as costas para a princesa e fingem que nada está acontecendo. E aí aparece finalmente os irmãos da princesa Shirahoshi, Kaboshi, Ryuboshi e Manboshi. Só que eles têm um problema
bem grande. Esse problema se chama Bartolomeu Kuma. Então, de repente, aparecem personagens que fazia um tempo que a gente não via. Aparece o Léo, o Tontata, que tem o poder da fruta da costura, e também aparece o Sai, aquele que se casou com a Baby Five. E os dois vêm um atrás do outro, de um salto no ar, acertando golpes um atrás do outro na cabeça, de novo, dos Chanteados. Esse cara vai ficar desfigurado, né, gente? Porque ele só é acertado ou no rosto ou na cabeça, agora pelo visto. E todo mundo fica assim, aquela caricatura de One Piece, em que as pessoas ficam com os olhos saltando do rosto, embasbacadas com o que acabaram de ver. Porque se trata de um Tenryubito, e um Tenryubito não pode sequer respirar o mesmo ar que os outros humanos, quanto mais serem acertados de uma forma tão violenta como eles foram pelo Saigo e pelo Léo, e que estão clamando a bandeira do Chapéu de Palha, já que eles fazem parte da frota do Chapéu de Palha. E aí finalizamos essa parte com o Sabo conseguindo a chave que abre a coleira que o Kuma está usando, aquela mesma coleira que todos os escravos dos Tenryubitos usam para eles não conseguirem fugir. Voltamos então para o Salão do Trono Vazio, que nesse momento está sendo ocupado por Im-sama, onde estão presentes também os Goroseis e o Rei Cobra. E agora, nesse momento, nós temos também uma pessoa espionando tudo. Na verdade, nós temos duas pessoas espionando tudo, mas primeiro nós descobrimos que quem está espionando tudo isso é o Sabo, e ele não vai ser percebido até ele decidir se mostrar. Im-sama diz que se não fosse pelo erro que a Rainha Lily cometeu há 800 anos atrás, e aí erro a gente entende como um acidente, relíquias como os poneglyphos não teriam sido espalhadas pelo mundo. Ele fala isso com um certo rancor, algo que ele não queria que acontecesse. Em seguida, ele questiona se o que aconteceu foi mesmo um acidente ou se foi algo proposital. E aí o clima fica mais tenso naquele salão. Essas informações que o Rei Cobra obteve sobre a sua ancestral, ele obteve por cartas escritas por ela. E Im-sama pergunta insistentemente quem era o remetente dessa carta, qual era o nome. Ele só fala em Rainha Lily, Rainha Lily. Ele pergunta o nome exato do remetente dessas cartas. Nesse momento, o Rei Cobra ele respira fundo, olha em volta dos Goroseis e fala, né? Eu não vou sair vivo desse salão, não é verdade? Ao que um deles responde. O seu destino estava selado no momento que você entrou aqui para falar com a gente. E aí ele revela que o nome que estava como remetente daquela carta era Nefertari de Lily. Ou seja, a família Nefertari, a dinastia real de Alabasta, são os inimigos declarados dos Tenryubitos. Em reação a isso, Im-sama fica altamente zangado e a gente vê, de repente, uma seta preta indo em direção ao Rei Cobra. E o rei ele é acertado por essa seta e fica gravemente machucado. É aí que Sabo entra em ação. Invade o salão, né, se mostra que estava lá, tenta salvar o Rei Cobra e acerta os Goroseis com as suas chamas. Nesse momento, os Goroseis eles se zangam também e assumem formas monstruosas e sombreadas. A gente não consegue ver exatamente o que é aquilo, mas a gente vê que aquilo não era humano. E aí outra seta vem e acerta os dois. E é uma cena bem parecida com o momento em que o Jinbe estava tentando salvar o Luffy e é acertado por Akainu, né? Eles estavam meio que abraçados e o golpe acerta e atravessa os dois. Foi algo bem parecido, pelo menos pra mim. Na hora que eu estava lendo, eu lembrei justamente disso. O Sabo consegue fugir, mas ao que parece, o Rei Cobra, infelizmente, ele não resistiu. Então não é que nem as notícias foram espalhadas. O Sabo não matou o Rei Cobra. E se o Rei Cobra realmente estiver morto, quem o matou foi Im-sama e os Goroseis. Foi o governo mundial, o alto escalão do governo mundial. A segunda pessoa que estava lá observando tudo, e que a gente vai descobrindo agora, era o Apple. Aquele mesmo Apple, rei do reino de Drum, do arco em que nós conhecemos nosso querido Chopper. Foge com medo de ser o próximo a ser eliminado pelo governo mundial. Ele foge comendo as paredes, e nisso ele acaba pegando a princesa Vivi, que estava sendo mantida refém pelos membros da antiga CP9. Então é assim que eles dois acabaram juntos. Quando o Sabo consegue chegar no QG do Exército Revolucionário, conta tudo o que ele viu, tudo o que ele observou, tudo o que ele descobriu para Dragon e para o Ivan, nosso querido Empório Ivankov, a rainha das Okamatsu. Ouvindo o que Sabo tinha a dizer, o Ivan ele comenta que há uma história que há 800 anos atrás, dentre os 20 primeiros reis, havia um rei chamado Santo In. Ele fala, se já se sabe que existe uma forma de tornar alguém imortal, e aí ele está falando provavelmente da cirurgia perene, que é realizada por alguém que tem o poder da Ope no Mi, e essa pessoa morre e o paciente dela se torna imortal, né? Se sabe disso, então foi porque isso já aconteceu, foi observado e constatado. E que provavelmente pode ser que esse Santo In de 800 anos atrás seja o mesmo In que o Sabo viu nesse dia durante a execução do Rei Cobra de Alabasta. Pode ser que nós estejamos diante de um ser agora imortal,
que já tem pelo menos 800 anos de idade. E aí, depois de tanta informação jogada em pequeníssimos 4 capítulos, nós encerramos com mais informação. Um Tenryubito foi executado. E aí a gente descobre que o executor é São Firgalan Garli, um Tenryubito também. E que o executado é ninguém mais, ninguém menos que São Don Quixote Mijosgar. Eu acredito que a maioria dos leitores de One Piece imaginavam, não foi toda a família Don Quixote que foi abandonada pelos Tenryubitos. Ainda existiam Don Quixotes Tenryubitos na Terra Sagrada de Marijoá. E esse Don Quixote, em especial, o São Don Quixote Mijosgar, acaba de ser executado por um outro Tenryubito. Uma novidade, né? Nós não conhecemos esse personagem, não tínhamos visto ele até então no decorrer da história, e agora nos deparamos com um Tenryubito que mata outros Tenryubito. Se ele matou esse, pode ser que ele tenha matado outros, né? Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Se você quer ouvir os comentários, as minhas impressões sobre os capítulos de One Piece, deixa um like, se inscreve no canal, porque vai sair diário de leitura dos capítulos de One Piece, que é a minha obra favorita, tá certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou de cada um desses momentos. Comenta aqui qual foi a informação desses capítulos que mais te chocou. E aí vamos conversando as nossas impressões aqui nos comentários, tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até mais, gente.